Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Celso Tonello e esse é o meu primeiro vídeo do canal ECT Trading Brasil. Por que ECT? ECT por ser as três primeiras letras do meu nome, Everton Celso Tonello, tá? O intuito desse canal é que eu possa compartilhar com vocês os meus estudos aqui nos ativos, em alguns ativos financeiros que eu costumo fazer as minhas operações, tá? Então eu vou compartilhar com vocês hoje sobre o índice futuro e o dólar, tá? Mini índice e mini dólar. Vou começar aqui pelo mini índice, totalmente de forma aí objetiva, direto ao ponto, sem muita enrolação, beleza? Então o mini índice ele vem desde o do início do ano fazendo seus topos e fundos descendentes, ele vem caindo, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Estão fazendo esses topos e fundos descendentes. E o nosso intuito é procurar por operações vendedoras dentro da tendência, sempre operando a favor da tendência do mercado, certo? Então eu vou marcar para vocês as estruturas. Por quê? Porque eu preciso saber a referência do preço. Identificando primeiramente aqui os topos e fundos, eu já vou conseguir marcar as minhas estruturas de mercado, certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui esses estudos e eu já vou marcar a estrutura. Eu utilizo aqui a ferramenta do Fibonacci, bem simples para marcar. Então aqui eu tenho um fundo e eu tenho um topo. Vou marcar essa estrutura de 0 a 100%. Tem alguns níveis aqui que eu acho de relevância, né? 61, 70, 79. Gosto desses níveis de Fibonacci e o preço costuma respeitar bastante para fazer as suas a parada do preço, digamos assim, né? Então, o preço rompeu a estrutura de baixa, né? Quando ele rompe aqui, ele valida essa estrutura, né? Uma impulsão e depois aqui o pullback, né? Ele faz a sua impulsão, depois ele faz o seu pullback. Aí depois ele faz novamente a sua impulsão. Dá para ver que o mercado, na sua onda impulsiva, ele tem um grande desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Onde a oferta está muito maior do que a demanda, por isso o preço está caindo, né? Então nós vamos lá. Vou marcar aqui a nova estrutura de baixa, onde a gente vem trabalhando dentro dessa estrutura aqui no gráfico de 4 horas, tá? Tá, mas como que eu vou fazer meu day trade olhando um gráfico de 4 horas? Ele não é para fazer operações de day trade, e sim para a gente analisar a direção do ativo, certo? Até se vocês repararem, eu tenho aqui uma média de 200. Ela está bem curta pelo fato que trocamos o contrato, né? O contrato antigo venceu ontem, então iniciou o novo contrato e ela aparece aqui bem pequenininha, tá? Mas é uma média de 200 períodos exponencial. Essa média ela me dá uma direção, né? Eu posso olhar tanto para o preço, mas a média ela ajuda também, né? Ela vai estar passando sempre nas regiões aí de retração do Fibonacci e tudo mais, onde o preço tende a respeitar esses níveis, tá? São níveis que a gente vai fazer especulação para operações. Nesse caso aqui, baseado nesse gráfico, eu iria fazer operações vendedoras, procurar em tempos gráficos menores operações vendedoras nesses níveis aqui, certo? Tá. Analisei gráfico de 4 horas, vou descer agora para o gráfico de 15 minutos e vou procurar minha última estrutura. Sempre a última, pessoal, porque a última é o que importa. Não adianta a gente ficar olhando por estrutura passada, não vai resolver nada. Pelo menos é o que eu acho, tá? Então nós temos aqui, eu vou marcar as duas últimas para vocês olharem a operação que deu ontem, baseado no gráfico de 15 minutos. Então ontem a gente tinha essa estrutura, aí o preço teve a notícia, né? O preço foi lá na região de retração e caiu, certo? Beleza. Agora nós estamos trabalhando em uma nova estrutura.
de 15 minutos, onde essa estrutura está marcada aqui. E o que que eu procuro em um gráfico que a média móvel está apontando para baixo? Eu procuro vendas. Tá, mas como eu vou vender se o preço está muito barato, digamos assim, para que eu faça vendas? Eu posso fazer vendas, mas eu posso fazer em em tempo gráfico menor, tá? Então eu tenho que procurar estruturas vendedoras em um gráfico de 1 minuto, por exemplo. Então eu analisei 4 horas, analisei 15 minutos e agora eu venho para o gráfico de 1 minuto. Então hoje a primeira operação ela já se deu aqui. Nós tínhamos a última estrutura de ontem, essa última estrutura de ontem, né? O preço vinha trabalhando entre esse topo e esse fundo. E hoje ele já abriu e já procurou os níveis aqui de retração, né? 70% aqui, quase cravou 79 e caiu com o objetivo de quebrar a estrutura. Depois ele gerou uma nova estrutura, topo e fundo. Aí ele subiu bem forte, né? Parou aqui no 79 de novo e vem caindo, né? Esse trade ainda está em andamento. O que que acontece? Nós estamos em um movimento de 4 horas, um movimento bem esticado, né? Ele saiu lá do 133.525 e nós já estamos em 121, né? 121.025, são 12 mil pontos aí, né? Praticamente aí que o preço já caiu. Então, pessoal, o índice futuro ele deu essas oportunidades, né? Eu costumo falar que as estruturas elas dão esse balizamento para que a gente consiga analisar as regiões onde o preço pode parar e a gente vai estar trabalhando sempre a favor da tendência do mercado e não contra a tendência, tá? Porque é muito falado na internet sobre estrutura, mas não é falado sobre esse alinhamento dos tempos gráficos. E eu vejo que a galera fica muito perdida, eu mesmo ficava muito perdido com relação à estrutura de mercado quando a gente não faz o alinhamento dos tempos gráficos, tá? Quando a gente fala de gráfico temporal, é um fator muito importante esse alinhamento, seja com estrutura, seja com média móvel. Tem gente que gosta de utilizar aí as médias só para balizar a direção do preço. Eu, particularmente, deixo só a média de 200. Ela, para mim, já é um balizador muito bom. E, e até que o preço não inverta essa tendência, que ele não rompa um topo relevante, digamos, de uma tendência intermediária, digamos que seja essa tendência de 15 minutos, até que ele não rompa esse topo, eu não penso em compras, tá? Porque se eu ficar pensando em compras, eu vou estar trabalhando contra a tendência e a chance de se machucar é muito grande, tá? Então eu olho o mercado dessa maneira, eu analiso dessa maneira, tá? Eu estudo dessa maneira o mercado. Agora eu vou fazer um estudo aqui no dólar, mostrar como eu olho o dólar também. E também estou aqui no gráfico de 4 horas, né? Gráfico de 4 horas. Então eu tinha uma estrutura, um fundo e um topo, o mercado retraiu. Se eu colocar a referência aqui, o mercado retraiu aqui na região do 79 também, né? Até passou um pouquinho. E depois deu esse spike de alta aqui, né? 300 pontos aí para cima, tá? Então nós estamos trabalhando no gráfico de 4 horas
nessa estrutura, certo? Pode ser que ela continue antes de retrair. A gente não sabe para onde o preço vai, mas sim a gente pode reagir quando o preço faz aquilo que a gente está identificando, certo? Então nós estamos aqui nessa estrutura aqui de 4 horas, pode ser que ela rompa ainda para cima, não sabemos, mas a gente pode saber que o preço já está em uma quantidade de pontos bem relevante. Vamos para o tempo gráfico intermediário de 15 minutos, ó, já aparece a média de 200 aqui. E agora a gente vai procurar a nossa última estrutura de 15 minutos. Nossa última estrutura de 15 minutos, ela está desse fundo até esse topo. Por que que eu marquei ela aqui? Porque essa retração aqui não chegou até nos 50%. Então eu vou levar ela até esse topo, certo? Então nós estamos em uma região cara, né? Para continuar comprando dólar, digamos assim. Falando sobre regiões, né? Beleza, eu tenho essa estrutura no 15 minutos, mas o preço está subindo, né? Eu não posso simplesmente vender, porque eu não tenho ainda uma quebra de característica de um movimento de baixa para mim pensar em vendas. Então, por enquanto, só tenho que pensar em compras. Mas como que eu vou comprar? Eu vou comprar um tempo gráfico menor. Eu vou procurar minha última referência do tempo gráfico menor. Minha última referência, o preço está trabalhando entre esse topo e esse fundo. Vou marcar, fica bem complicado para aparecer aqui porque o preço, o dólar ele geralmente ele fica dentro de ranges por muito tempo, né? Então para aparecer aqui na tela fica bem complicado, mas eu vou marcar aqui para vocês para mostrar onde o preço está trabalhando. Complicado aqui para colocar porque deixa eu dar um zoom aqui. Esse fibro eu até vou colocar ele, ajustar ele para extensão aqui à direita, para ver onde ele crava as regiões. Ó, só essa última compra aqui, essa última compra aqui no dólar, ó, nós estamos falando de quase 60 pontos, né? Claro, o objetivo é que ele rompa topo. Enquanto a estrutura estiver altista, a gente vai pensar em estrutura, em compras, certo? Nessas regiões aqui. Para quem gosta de smart money, né, essa metodologia, quiser procurar por order blocks, né, blocos de ordens, fair value gaps, enfim, nesses termos aí, quiser fazer a confluência com esses níveis de Fibonacci, geralmente eles vão estar presentes, né, nessas mesmas regiões aqui, certo, pessoal? Então, é isso, né? O intuito desse vídeo era falar do índice do dólar nesse primeiro vídeo. E aos poucos a gente vai gravando mais vídeos e vai mostrando aí o racional de como que a gente vem estudando o mercado. Como eu falei para vocês, eu tenho 5 anos de operações aí no mercado e estou muito contente com o mercado financeiro, com as possibilidades aí que ele nos traz. E, e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima!